Olá, seja bem-vindo ao Direito Sem Fronteiras. Hoje nós vamos tratar de liberdade de expressão, mas precisamente vamos falar sobre a situação vivida pelo jornalismo mundial, que segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, divulgado recentemente, está sob ataque. De notícias falsas sendo disseminadas para prejudicar o trabalho da imprensa, a perseguição, demissão, ameaças verbais e o pior, violência física e até assassinato. Vamos ver os números levantados pela ONU. O relatório da Organização das Nações Unidas sobre liberdade de imprensa mostra que, entre 2006 e 2016, 930 jornalistas e trabalhadores da comunicação foram mortos. Muitos outros convivem com assédio sexual, maus tratos, detenção e outros tipos de intimidação. Aqui no estúdio, o Direito Sem Fronteiras recebe o professor de Ética e Legislação no Meio de Comunicação da UNB, Eduardo Brito da Cunha, e o presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, jornalista Márcio Novaes. Muito obrigado por virem ao Direito Sem Fronteiras, aceitarem o nosso convite para falar desse assunto tão sério. 930 jornalistas assassinados em 10 anos. De cada 10 casos, apenas um é solucionado. Isso faz com que esse profissional tão importante se sinta acuado. Primeiramente, Alexandre, agradecer o convite, um prazer estar aqui, essa oportunidade de poder tratar de um assunto tão sério e tão importante, seja para o jornalismo, seja para a liberdade de expressão. Eu acredito que acuado, o jornalista que tem paixão, o jornalista que é vocacionado, ele jamais estará acuado. Eu acredito que faz parte do sonho, da profissão, ao mesmo tempo do profissionalismo. Eu acredito que acuado jamais o jornalista, o verdadeiro jornalista, estará. E o que o senhor acha, professor? Nós temos situações, na verdade, muito diferentes, né? Porque uma coisa é o que acontece em países como o México, como o Brasil, em que a violência contra jornalistas tem um objetivo claro de intimidar, né? Isso é partido de, provavelmente, na maioria dos casos, de, digamos assim, entidades privadas. São interesses locais, como no caso do México, todo mundo sabe que a maior parte dos assassinados jornalistas parte das organizações criminais voltadas para o tráfico de drogas, né? No Brasil já é uma questão mais pontual, são interesses mais locais, etc. O problema maior, e aí sim pode existir uma intimidação maior, é partida de locais em que a intimidação é uma política de Estado, né? Nós vemos isso até em países próximos, como a Venezuela, nós vemos isso na Rússia e no Oriente Médio, diversos países, em países africanos, isso é uma política de Estado com o objetivo de intimidar a mídia. Então nós temos situações bastante diferentes. Agora nisso, eu estou aqui com o Márcio, que o verdadeiro jornalista nunca se deixa acuar. Bom, essa liberdade que a gente fala, a garantia, né, de liberdade de expressão, ela existe. Mas será que é diferente esse entendimento em cada lugar do mundo? É isso mesmo? Há essa realidade? Quer dizer, muitos não respeitam isso, muitos países não lidam com isso de uma maneira tranquila. Como é que é isso? Bom, existe um relatório feito habitualmente pelo Repórter Sem Fronteiras e que costuma trazer um mapa com os países com cores diferentes de acordo com o grau de violência com que a imprensa é tratada, né? Então, os países em que não há nenhuma liberdade de imprensa, o país aparece em preto. Quando tem um grau muito grande de violência, mas não integral, digamos assim, aparece em vermelho. E o que a gente tem notado é que a cada ano que passa tem mais pontos em vermelho e mais pontos em negro no mapa, né? Isso, hoje a gente olha e tem continentes inteiros em que aparece só praticamente vermelho e negro, né? Quer dizer, inclusive, não se trata só de ditaduras ou coisa assim, né? Inclusive países que têm uma estrutura democrática, que têm em tese poderes funcionando, existe essa política aí, como nós até dizíamos agora há pouco, como uma política de Estado. Márcio, no Brasil, 5 jornalistas no ano passado, no México, 13. Quer dizer, essa violência acontece em realidades diferentes. Dá para a gente analisar isso? Como é que você faria essa análise? Olha, Alexandre, esse é um quadro bastante complexo. Como disse o professor aqui,
Você tem uma pesquisa feita pela Unesco, você tem dados levantados pelos Repórteres Sem Fronteiras, você tem dados que são mapeados por entidades aqui do Brasil, por ONGs, como a ONG Artigo 19, remete à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Óbvio que nos casos do México e do Brasil, eu acredito que ao mesmo tempo, não só o fato de estar muito ligado às questões de tráfico de drogas, de cartéis, como nós temos no México, onde são denunciados os cartéis, o envolvimento de autoridades policiais, de autoridades do governo, isso tem gerado um número bastante ruim para o México, que é alarmante. O Brasil vem logo atrás, sim, se falando em América Latina. O Brasil vive uma realidade de violência generalizada. A gente vê os números, a estatística crescendo, se alastrando por todo o país. E o jornalista, pela sua profissão, ele está na linha de frente, porque ele está denunciando isso. Isso é um processo, é difícil admitir, mas é natural, de uma realidade tão ruim, crescente que o país vem vivendo. Então, isso é extremamente preocupante sob o ponto de vista da impunidade. E mais que isso, a questão da educação. Porque nós queremos sempre discutir as questões pontuais, né? Então, nós estamos hoje falando aqui de assassinato de jornalistas. É grave? É gravíssimo. Porque jornalismo livre, liberdade de expressão pressupõe democracia, pressupõe liberdade. E quando nós estamos discutindo um tema como esse, importantíssimo, com números expressivos, isso é péssimo, isso é muito ruim para a democracia do país, mas também nós temos que olhar para uma questão macro, que é a educação. Professor, qual é a maior ameaça ao jornalismo no mundo, na sua opinião? Bom, é lógico que nós estamos aqui falando da violência, né? Falando da violência institucionalizada, dos atentados físicos, etc. Mas hoje nós estamos com um quadro muito diferente em um outro aspecto que é a questão das fake news, da política da mentira até institucionalizada, também como política de Estado. Mas a gente vê que há presidentes da República e presidentes de República de países importantes que apelam abertamente para a difusão de fake news. Fake news, né, eu acho que os nossos telespectadores todos sabem o que significa, a tradução seria mentira, né? Seria notícia falsa, né? Pura e simplesmente. Nós usamos o inglês aqui porque está na moda a expressão por lá, então adotamos aqui. Mas hoje nós temos um caso de uma porta-voz do presidente dos Estados Unidos que, quando foi flagrado ao dizer algo que não era verdadeiro, disse que aquilo ali era pós-verdade, né? O que nós estamos vendo é uma política de disseminação de informações falsas, às vezes partindo do próprio Estado, às vezes partindo de entidades de políticas, né? Nós conhecemos várias entidades que, vamos dizer, usam as fake news como uma forma de ação política, né? E isso cria um problema muito grave para a imprensa, né? E isso mexe muito com as mídias, né? Lógico que nós não podemos comparar o nosso tema aqui de violência física, dos assassinatos, etc. Mas isso é uma praga que está se disseminando cada vez mais. Bom, voltando a esse nosso tema da violência, existem alguns jornalistas que estão se retirando de determinados países onde a profissão oferece um risco iminente de vida mesmo para ele. E aí a gente teria, digamos, buracos de informação, uma vez que as comunidades, elas precisam realmente do trabalho do jornalista, a gente sabe disso, não é novidade. Haveria esse risco desses buracos de informação, de você não ter ninguém ali que realmente dê essa informação? A princípio, nesses episódios, possa até haver nos primeiros dias, mas com toda a tecnologia que nós temos hoje, é difícil fugir ao tema do que o professor disse aqui agora um pouco antes, do fake news, porque hoje você consegue ter todos os atos praticamente monitorados, né? Qualquer pessoa hoje que possui um smartphone, ela fotografa, ela filma, ela testemunha. E coloca no ar. E coloca no ar. E a internet está aí como uma via que permite que tudo isso trafegue, né? Nós temos esse exemplo, por exemplo, a questão do Estado Islâmico, esse califado, né? Que
se auto-intitulou um califado, um Estado, né? O Estado Islâmico, que pratica horrores na região lá do Oriente Médio, e que usa a internet, mas ao mesmo tempo também a internet se volta contra ele. Acho que essa questão democrática e volta ao início da paixão do jornalista, não, professor? Pode haver um hiato ali de início, mas com todas as facilidades que você tem hoje, né, sendo ou não jornalista, por mais que você não seja jornalista, mas hoje você vê algo que possa indignar, lhe causar indignação, e você reage, hoje filmando, fotografando e denunciando. Então o mundo ficou pequeno, né? É o que eu consigo pensar hoje desse quadro, né, atual. A tecnologia avança tão rápido que amanhã, né, professor, nós tenhamos outras novidades aí. Não sei se o professor concorda comigo nesse ponto. Eu concordo integralmente, né? Agora, lógico, nós temos casos extremos, né, como o nosso presidente disse, o caso do Estado Islâmico. Quer dizer, lá realmente está essa situação que, Alexandre, que você citou aí, de ter um buraco negro, uma região onde não há jornalismo, não há cobertura, apenas a verdade oficial, né? Agora, a gente pode ver que muitos outros pontos, conflagrados, etc., existe sempre jornalismo. Afinal de contas, a profissão de correspondente de guerra é uma das mais antigas da história do jornalismo. Profissão de altíssimo risco. Profissão de altíssimo risco, e sempre foi de altíssimo risco, né? Então, aliás, é o caso de a gente se perguntar, né, onde está o risco maior? Se era o repórter que cobria a Segunda Guerra Mundial, lá no front, etc. e tal, ou aquele camarada que está cobrindo a nossa guerrinha aqui agora mesmo, no Morro do Rio de Janeiro, por exemplo? Onde está o perigo maior para ele, físico, né? Bom, eu vou pedir licença aos senhores para a gente fazer um rápido intervalo. O Direito Sem Fronteiras volta já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje discutimos o jornalismo sob ameaça. Professor, eu vou continuar aqui, desta vez no segundo bloco aqui, com uma questão que é a seguinte. Quando os jornalistas são o alvo, a sociedade toda paga o preço. O tipo de notícia que é silenciada, a corrupção, conflitos de interesse e tráfico. É exatamente o tipo de informação que o público precisa saber. As declarações são do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. O senhor concorda com isso? Integralmente. Na verdade, é uma nova forma de dizer algo que um importante juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos, né, Luiz Brandez, disse que o melhor dos desinfetantes é a luz do sol, né? É de trazer a informação, trazer a verdade para o grande público, né? E nós vemos aqui no Brasil mesmo, quantos e quantos casos de corrupção, esses que nós vemos aí todos os dias, aí, todo dia tem um novo e tal, quantos deles não surgiram exclusivamente a partir de, eu não vou usar a palavra denúncia não, a partir de matérias da imprensa, a partir de matérias que traziam informação para o público, né? Quantos e quantos casos não foram, não tiveram investigações em função disso, e quantas vezes não houve informações que não foram silenciadas, não foram varridas para baixo do tapete, por conta do trabalho da imprensa, por conta disso aí ter chegado ao grande público. Se não houvesse uma imprensa livre e atuante, nada disso aconteceria. Márcio, existe um dado que diz que mais de 90% dos jornalistas mortos nos últimos 12 anos moravam no próprio local onde trabalhavam, onde faziam as coberturas. Essa é uma questão que deve ser vista, revista, quer dizer, que o jornalista tenha domicílio ali mesmo, naquele trabalho dele, onde há um conflito, naquele lugar onde ele desenvolve a atividade? Olha, você sabe que esse dado é um dado curioso que gera uma discussão bastante longa, porque se você for analisar, e é fato, né, essa pesquisa aponta isso, mas como disse um pouquinho antes o professor, o Brasil vive um momento onde as denúncias que nasceram e se originaram de grandes reportagens, de grandes investigações, porque o jornalista é um grande investigador e deve ser, sempre, com muita ética, com muito respeito. E nós temos aí inúmeras
denúncias que estão sendo levadas, o judiciário está aí funcionando, atuando, e você não vê nenhum caso de agressão a esses jornalistas fisicamente. Essa questão dos jornalistas do local, eu volto um pouquinho antes na questão do Brasil, onde esse número maior é no Nordeste. E os casos estão muito atrelados a jornalistas que denunciaram algo de algum poderoso, vamos denominar assim, daquela região, né? E essa estatística trouxe exatamente esse universo muito local, né? Porque o acesso à informação hoje é mundial, você tem em todos os lugares. Então, o fato de denominar que o jornalista é local, talvez em razão do que antigamente você tinha os jornalistas que viajavam para cobrir, né, grandes fatos, grandes guerras e momentos que foram históricos, tristes, porém históricos da civilização. Então, hoje o jornalista está muito baseado no seu local, ele tem uma atuação local, ele independe muitas vezes de estar ligado a um órgão de imprensa. Ele é um blogueiro, né? Então, pelo que eu vi dos números apontados por esses levantamentos, todos a gente percebe que são casos ligados à região e fatos da região, né? É jornalista da região denunciando alguém daquela mesma região. Só para complementar, né? presidente, foi feito aí um levantamento, eu tenho esse levantamento, no caso específico da América Latina, o Alessandro citou aí com os números, foram 100% dos casos, não foi 99% ou 98%, 100% dos casos tiveram o perfil que o presidente disse, que as pessoas, jornalistas locais, denunciando fatos locais, denunciando potentados locais. Tal. Isso vale desde os cartéis do México, como um assassinato no interior do Nordeste ou da região norte do Brasil. São 100% dos casos. Professor, eu queria que o senhor comentasse uma questão aqui, que é o seguinte: recentemente uma crise diplomática levou países como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes e Egito a exigir do Catar que, entre outras coisas, fechasse a televisão Al Jazeera, né? Eu gostaria que o senhor comentasse isso. Exatamente, eles sabem bem onde está o perigo para eles, né? Não é a questão da rivalidade com o Irã, não é a questão da geopolítica local apenas, é a questão de se divulgarem informações que, se não houvesse Al Jazeera, não seriam divulgadas. Eu não estou aqui comentando, né, vamos dizer se Al Jazeera é boa ou ruim, se Al Jazeera tem um viés ou não tem, claro que tem, mas é o fato de divulgar informações que são prejudiciais a ele por serem divulgadas. O que o senhor acha disso, presidente? Essa questão de se pedir para fechar uma emissora de televisão. Eu acho que é assinar embaixo o atestado de regime ditatorial. Simplesmente isso. É assinar publicamente. Porque volta ao que eu disse. É uma questão cultural e de educação. São países, são governos que não é que não estão preparados, eles não aceitam a opinião contrária. E a opinião contrária é sempre aquela receita. Opiniões diversas, jornalismo livre, liberdade de expressão, democracia. Todos são espécies de um gênero, democracia, educação. Isso é muito bom. Eu acho que este viés nos remete a um ponto positivo para o Brasil. O Brasil está alcançando uma maturidade, seja ela do ponto de vista da democracia, seja da liberdade de expressão. E até mesmo, é difícil deixar de falar de fake news, porque recentemente eu dei uma entrevista falando que todo esse cenário é bom principalmente para os veículos de comunicação corretos, que atuam seriamente, que têm uma tradição, que investem no jornalismo, que investem nos profissionais, porque isso traz uma segurança à população que acessa a televisão livre, aberta, gratuita, que não paga nada, está aqui assistindo, estão
nos vendo neste momento e podem ter uma informação confiável, porque eles acreditam naquela informação em razão das fontes, da seriedade daquele veículo de comunicação, aonde ganha o empresário, aonde ganha o jornalismo e os jornalistas, né? Acho que isso é positivo também. E só pontuando mais uma vez, quem não está acostumado e não quer democracia, fecha jornal e quer fechar estação de TV, de rádio e assim por diante. Existe alguma norma, citando essa questão da fake news, né, da notícia falsa, existe alguma norma de cooperação internacional para que haja um combate a esse tipo de prática das notícias falsas? Ou não, nós não chegamos a esse nível ainda de elaboração para proteger a verdade? Olha, Alexandre, eu desconheço algo organizado internacionalmente, mas o combate tem sido forte. Além do que, recentemente, o Congresso Nacional, numa audiência, discutiu essa questão, e lá foi dito uma coisa que é uma grande realidade: leis para punir as notícias falsas já existem, injúria, calúnia, são crimes. Verdade. Estão aí, bastam ser denunciados, apurados mecanismos para identificar quem originou aquela notícia, entre aspas. Também esses mecanismos existem. Eu acho que precisa haver uma cooperação internacional, sim, na apuração, na investigação de onde vêm essas notícias. Porque nós temos aí campeões na internet, né, de acesso, né, grandes instrumentos de pesquisa, de informação para todo o planeta, que às vezes pecam na irresponsabilidade de deixar trafegar determinadas informações que geram muitos prejuízos, muitos. Porque a primeira palavra lançada é como uma flecha, não é isso, professor? Você não tem como retirar. Nós vemos aí, tem um caso notório, né, algumas semanas atrás, de insultos raciais pela internet, feito com uma brasileira que mora no Canadá ou coisa assim. Existe lei no Canadá punindo injúria, como existe lei no Brasil proibindo injúria. Essa injúria foi cometida por meio eletrônico, né? E muito bem, vai ser aberto aí um processo, alguma coisa assim. Mas isso vai chegar a alguma coisa? Seguramente vai demorar tanto tempo que já vai ter vários outros casos tão escabrosos quanto, pipocando, etc. Tal, porque existe um meio que é muito permeável a isso, né? Então, hoje não existe nenhuma iniciativa no sentido de fazer um controle ou coisa assim. É caso até de se perguntar se é bom esse controle ou não, se algum tipo de controle seria bom ou não. É uma coisa altamente duvidosa, né? Mas seja como for, alguém acredita que isso aí vai ser efetivamente punido? Que vamos dizer que as justiças nacionais vão se comunicar e vai ser produzido algum tipo de punição? Parece pouco provável, né? Bom, o Direito Sem Fronteiras fica por aqui. Eu quero agradecer a presença dos senhores, né? Ao professor de Ética e Legislação no Meio de Comunicação da UNB, Eduardo Brito da Cunha, e ao presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, jornalista Márcio Novaes. Obrigado a você também por ter acompanhado essa nossa conversa. O nosso programa fica disponível no site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail para sugestão de reportagens é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.